eu digo que muitas vezes é mais importante executar passos menores do que planejar passos muito grandes, porque a mudança só acontece com a execução. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado e você já sabe, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Hoje, como sempre, recebemos, personalidades, as cabeças que pensam, cabeças, mentes brilhantes do nosso setor de diagnóstico. Hoje não é diferente, temos a honra de receber o York Dries Evert, ele que é diretor-geral da Sarted, para o Brasil e a América Latina, uma grande empresa, naturalmente alemã, mas olha, foi fundada em 1961 e depois, certamente, o York vai nos contar um pouco mais sobre isso. York, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Elias, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Obrigado também pelo elogio inicial. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Eu estou muito animado aqui para compartilhar um pouco sobre a minha história, sobre a empresa e obrigado mais uma vez por me convidar. É uma honra para mim participar desse canal e a convite da CBDL como uma instituição que valorizo muito. Muito bem, a honra é nossa e realmente quem está nos acompanhando vai depois, perceber, conhecer um pouco mais realmente a história do York, que é fantástica, assim também como da Sarted. Muito bem, então vamos conhecer um pouquinho agora sobre alguns detalhes do mercado na palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje teremos a grande satisfação de receber Jörg Dreisevert, que é o diretor-geral da Sarted aqui no Brasil. Jörg, muito conhecido de todos nós, é um alemão praticamente já brasileiro. Ele realmente ama essa terra e tem se dedicado muito a construir essa grande empresa aqui no território nacional. Com grandes inovações na área de pré-analíticos, nós sempre nos surpreendemos com as grandes novidades que eles trazem a cada congresso. Agora, na ADLM, não foi diferente. Assistam, compartilhem, divulguem, porque só assim vocês vão conseguir entender um pouco mais desse grande mercado que é o mercado de diagnóstico laboratorial, que todos os nossos associados juntos fazem. E nada melhor do que Elias Awad para comandar esse nosso show. Muito obrigado, até a próxima. Gostaria que você comentasse primeiro um pouco sobre a relação e atuação mercadológica ao lado do Carlos Eduardo Gouveia e também a importância de estar filiado à CBDL. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Carlos Eduardo, é uma pessoa que é super ativa, que faz muito para o nosso setor. Eu encontro ele muito. Também ele está sempre disponível nos eventos internacionais e organizando ótimos eventos, ótimos bate-papos também. E também ele é super ativo na parte de legislação do nosso setor, ajudando as empresas e também o setor todo com trâmites às vezes um pouco difíceis, né, que para nós é de muito valor. Isso vale, obviamente, para toda a CBDL também. É uma associação, que é uma câmara que a gente tem orgulho de pertencer. E acho que esse programa aqui é mais uma testemunha disso, né? Que é muito importante unir as forças do nosso setor, porque todos acho que têm o mesmo propósito de melhorar, no final das contas, a saúde através do diagnóstico. Perfeito, sem dúvida alguma, e seria, como todos atuando, em prol do setor, do segmento, a CBDL como a voz, ativa, de todos justamente em luta do segmento. York, geralmente a gente começa aqui conhecendo um pouquinho do perfil do nosso convidado. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco da tua biografia. Perfeito. Acho que pelo sotaque já dá para ouvir que eu sou estrangeiro, sou alemão de nascimento. Estou no Brasil um pouco mais de 20 anos, em breve vai fazer 25 anos, então eu cheguei relativamente jovem no Brasil. E sou administrador de empresa de formação.
Depois, isso eu fiz na Alemanha ainda, e depois eu fiz um MBA aqui na GV. Eu passei por algumas experiências internacionais já, né? Fiz toda a minha formação profissional na Alemanha. Eu passei um tempo em Portugal, muitos anos atrás, quando a União Europeia ainda não existia. Eu passei bastante tempo no Brasil, como a gente já falou inicialmente, em várias empresas. Interessante é que a Sastet foi a primeira empresa que eu trabalhei no Brasil. E passei também alguns anos no Panamá, isso em outra empresa, mas também no setor de saúde. Eu conheço que muitos dos meus colegas alemães até que ficam no Brasil, a gente gosta muito, né? Eu acho que a combinação do Brasil e da Alemanha é uma combinação que sempre dá muito certo. Acho que prova isso que temos muitas empresas alemãs no Brasil muito bem sucedidas. E para mim é o país que eu gosto de viver, que eu também não pretendo sair mais. Que bom, maravilha. Certamente, né? Nós já roubamos você da Alemanha. Você já virou brasileiro, com certeza. Agora não dá para falar com você de futebol, né? Aquele 7-1, não vamos nem lembrar, pelo amor de Deus. Não vamos, Não, vamos falar sobre outras coisas. vamos passar batido. Dois pontos assim curiosos, né, em relação à tua trajetória. Primeiro, né? Uma Alemanha, eu fui pesquisar um pouquinho. 358 mil quilômetros quadrados, em torno de 83 milhões de habitantes e uma força econômica absurda. Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 220 milhões de habitantes, né? E apesar de toda a riqueza produtiva, industrial, ainda é um país, né, que busca se posicionar, né, da melhor forma na economia. Queria que você passasse um pouco desse comparativo, né, do teu olhar, principalmente por ter vivido na Alemanha e já há 20 anos no Brasil. A Alemanha, ela tem como característica que ela tem pouquíssimo recurso natural. Então, a Alemanha sempre era um país que, só através da inovação, engenharia, que é o nosso forte, conseguiu ser bem sucedido, né? E acho que a gente ainda tem uma característica, principalmente nos países mais nórdicos, que o inverno forte, né, que também nos obriga muito a planejar e planejar o futuro na melhor medida possível. Também temos a história das duas guerras mundiais e de muitas guerras antes, que também sempre causaram certos períodos de escassez. Então, isso era sempre importante para um país que tem pouco recurso de tentar, através de ideias de engenharia, ser bem sucedido. Isso na Alemanha tem dado bastante certo. Ultimamente eu vejo isso um pouco mais crítico, acho que o país ficou um pouco confortável, né, se beneficiando muito dos frutos de antigamente, mas eu também acredito são fases e que o país tem plenas condições de sair dessa zona de conforto outra vez, que o país vai ter que sair disso. Perfeito. O que eu acredito, onde a Alemanha hoje tem bastante a aprender, isso que eu acho que é uma fortaleza muito grande do Brasil, de se adaptar muito rapidamente a condições que mudam. Eu acho que essa flexibilidade é crucial hoje em dia, porque a vida está cada vez menos planejável, né? E a gente vê que grandes eventos e muitos eventos completamente fora do nosso controle estão acontecendo com uma frequência muito mais alta do que poucos anos atrás, né? Então, acho que a gente tem que unir realmente essas características, porque acho que a combinação de ambas é uma boa receita para o sucesso. Sem dúvida alguma, muito interessante os pontos que você traz, Duarte. E também, né, me chamou a atenção o fato de você ter se graduado na Alemanha, né, em administração de empresas e depois fez o MBA aqui no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, né? Certamente, claro, o MBA é um outro propósito, né? É algo mais reflexivo, né? Mais mercadológico e tudo mais. Mas você sentiu algum nível de diferenciação em relação ao nível de ensino alemão e aquele praticado no Brasil?
Como eu não conheço o curso de formação em administração de empresas no Brasil, que eu nunca cursei, eu só posso comparar agora a universidade na Alemanha como MBA. Eu diria que como o MBA é um pouco mais geral, eu acho que muitos dos conceitos eu já conhecia, mas obviamente aprendi algumas outras coisas muito importantes que era mais para a realidade do Brasil, que isso obviamente que me faltava. A Alemanha, pelo menos na época da minha formação, que também já faz bem mais de 20 anos, tinha um sistema de educação muito sólido, que eu acredito que vem piorando um pouco ultimamente. Como falei inicialmente, né, o país está passando uma fase de transformação, a educação, infelizmente, não está melhorando. E isso certamente para mim foi uma boa base, mas claro, são bases teóricas, né? Acho que no final das contas que vale executar o conhecimento, colocar na prática para lograr o que a gente quer. E isso para mim, a base teórica, obviamente, ela é importante, mas no dia a dia o que conta realmente é aplicar o nosso conhecimento. Muito interessante. E, até aproveitando um pouco para a gente conhecer um pouco dessa base estudantil que você citou, né? Nós tivemos recentemente aí a Olimpíada de Paris e, sem dúvida alguma, as potências que a gente chama, né? As grandes potências. A Alemanha teve uma participação importante, né? Fez várias decisões e tudo mais. É justamente, principalmente naquele país que investe no esporte já na base, né? Uhum. Principalmente os Estados Unidos, a Coreia é um grande exemplo, né, de um país que isso tudo, enfim, a gente tem bons exemplos em relação a isso. O esporte ele é incentivado na Alemanha já na base, York? Cada vez menos, eu diria. A gente é um país que normalmente essas disciplinas olímpicas eram sempre muito forte na Alemanha. A gente percebe, eu não estou mais, como eu não vivo mais na Alemanha, talvez eu recebo muitas informações também através de mídias, a gente sabe que às vezes dá para confiar mais ou menos, mas a gente escuta bastante atleta reclamar, né, que na hora da Olimpíada todo mundo está apoiando, mas no dia a dia, na base, não. Né? E acho que isso, algum tempo atrás, era melhor, né? Onde a gente ainda vê, claro, isso no futebol bastante, mas através dos clubes. Eles que fazem seus próprios programas de treinar as bases e vem dando certo, e essas outras modalidades perdem bastante importância, né? Então eles recebem menos fundos, eles recebem menos recursos, e também no dia a dia eles recebem muito menos atenção, né? Que muitas das disciplinas, infelizmente, quando a gente vê outros campeonatos, ninguém assiste. Na Olimpíada, às vezes as pessoas, me parece que descobrem modalidades que até então eram desconhecidas. Olha, puxa vida, nossa senhora, hein? Que coisa, hein? Puxa, olha, é muito importante, né? Você trazer um pouco desse lado cultural da Alemanha, né? Porque, sem dúvida alguma, é um enriquecimento cultural para todos nós. Por falar nisso, principalmente, você é um homem do mundo, né? Nasceu na Alemanha, já vive aqui há 20 anos, mas também atuou, né, em outros países, tudo mais. Queria que você trouxesse um pouquinho, York, dessas passagens que você teve por outras culturas e principalmente o que você trouxe de mais rico de cada uma delas ou disso tudo. Eu sempre era uma pessoa que gostava muito de outras culturas e outros países. Eu tenho isso do meu pai, que também era empresário e viajou bastante, teve sempre muito contato com outros países, né? Na época mais com países do continente europeu, mas também, a um certo ponto, Estados Unidos e Japão. E eu sempre achei muito interessante, eu sempre quis também conhecer um pouco mais do mundo, né? E eu tive algumas experiências interessantes, uma quando ainda era bem jovem, basicamente durante o meu curso universitário, onde eu sempre tive a possibilidade de fazer 3 meses de teoria de aula e 3 meses de estágio. Eu comecei a trabalhar numa empresa em Portugal e depois do meu estudo ainda fiquei um tempo. E era interessante porque Portugal era muito diferente da Alemanha, até hoje né?
Alemanha com altíssimo grau de automação e produtividade alta. Portugal, nessa época, não tinha isso, era antes da União Europeia. Então, era uma realidade muito diferente, mas, ao mesmo tempo, uma realidade que também funcionava bem e que eu gostei muito de viver. E eu consegui aprender a língua lá em Portugal, então depois eu tive que me reacostumar quando me mudei para o Brasil, né, que eu ainda estava bem no norte, no Portugal, em cidade de Viana do Castelo, onde tem um sotaque fortíssimo. Então isso eu aprendi sim, mas depois eu meio que tive que reaprender tudo. E uma coisa que era muito interessante, quando eu fiquei lá depois do meu tempo de universidade, eu consegui ver realmente o antes e o depois da União Europeia, principalmente da introdução da moeda euro, que eu vivi antes e depois e consegui ver que às vezes essas decisões políticas eles têm um impacto muito grande. Basicamente, em Portugal, o impacto era muito fácil. Basicamente, os preços dobraram para tudo de um dia para o outro. Porque ainda tinha uma taxa de câmbio muito difícil para o escudo português. E a gente viu como, em pouquíssimos meses, aquela base industrial de produtos mais simples que o país vivia, que não era um país de alta tecnologia, era mais coisa de madeira, vidro, cerâmica, têxtil, morreu. Basicamente, que eles não conseguiam mais acompanhar a produtividade. Isso me mostra também que, às vezes, a gente tem que pensar um pouco mais antes da decisão, ou pelo menos fazer um teste, talvez em escala menor. Que para muitos, de um lado, recebeu muitos investimentos da União Europeia, mas do outro lado tem muita gente no desemprego. Então, e com isso também muita gente saindo do país para buscar oportunidades em outros países e faltam os jovens depois, faltam até hoje. A gente vê que grande parte da grande imigração agora em Portugal é também por falta de jovens que foram para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França e outros países. A segunda oportunidade que acho que foi mais interessante foi quando eu trabalhei numa outra empresa na parte de saúde. Nesse caso, era muito mais a parte de equipamentos para hospitais, fortemente anestesia, ventiladores, etc. Eu trabalhava em finanças aqui, eu era o CFO do Brasil, e fui convidado essa parte de um time que ia instalar o escritório regional no Panamá, na cidade do Panamá, basicamente para cuidar exclusivamente da área da América Latina. Nesse caso, basicamente, do México para baixo. E esse escritório era novo, então eu era responsável por toda a parte de finanças e administração. E a gente começou realmente com procurar potenciais escritórios, fazer toda a parte da construção também do escritório, toda a parte de isenção fiscal. Teve um esquema fiscal diferenciado no Panamá, basicamente, para essas sedes multinacionais não pagarem impostos. E também toda a parte de recrutamento, A gente começou com 2 pessoas só, basicamente o Regional CEO e o Regional CFO, que era eu, e a gente basicamente construiu toda essa estrutura. E, ao mesmo tempo, a gente, claro, tinha muito trabalho nos países. Essa empresa teve filiais, basicamente, em todos os países. Alguns muito mais maduros e grandes, como México, principalmente Brasil, que era a operação mais antiga da empresa. E outros que eram mais jovens, que precisavam de muito mais trabalho assim, operativo, para a gente ajudar. Eu fiquei lá uns 5 anos no total. A gente era uma expatriação de inicialmente 3 anos, acabei ficando 5, e foi uma experiência muito boa. Um país diferente, claro que nessa época eu fui em 2012. O Panamá estava meio que na moda, E a gente e aí vem a paralela como Portugal. Eu vi também a ascensão e depois a crise, que começou. O escândalo primeiro da Odebrecht, dentro da Lava Jato, depois veio o Panama Papers e prejudicou muito esse país. Um país maravilhoso, um país, claro, muito pequeno, que com
não tem uma base industrial muito grande lá, é muito mais a parte do Canal do Panamá, serviços financeiros e algumas indústrias de menor porte, né? A gente viu o que realmente veio crescendo, talvez em forma de bolha, pode acabar basicamente de um dia para o outro, né? E isso eu percebi lá e me lembrou muito da minha experiência que eu tive em Portugal. E eu já tenho uma certa idade, eu também ainda lembro como era a situação da Alemanha Ocidental e Oriental. Eu sou dessa época quando existia. Eu era adolescente, jovem adulto, quando teve a queda do muro. Então, isso é uma paralela que eu sempre me acompanha. Sim, que rico, né? Que é poder viver essas experiências e principalmente observar, né? Todo esse Sim. movimento que está ao seu redor. Joaquim, eu gostaria que você apresentasse agora também, porque nem todos que acompanham o nosso programa, né, são do setor, do segmento, alguns gostam de conhecer um pouco, né, a mentalidade, né, dos grandes líderes do segmento, que você nos apresentasse um pouco, então, da Sasted. Claro. A Sasted, ela tem um nome quase tão difícil quanto o meu de família, né? Também uma empresa familiar alemã. Está em segunda geração, passando para a terceira agora. A gente está nessa fase de uma geração saindo, outra entrando. Uma empresa de capital fechada, fundado pelo Walter Sasted, que faleceu alguns anos atrás. E a Sasted, a gente vem muito forte da parte de consumíveis, principalmente consumíveis de plástico. A Sasted é a primeira empresa que inventou na época um sistema de coleta de sangue em plástico, que então era vidro. Também outros produtos que foram inventados pela Sasted, por exemplo, os microtubos de tampa de rosca, são invenções mesmo da empresa. Às vezes a gente não sabe, ela é uma empresa muito especializada. Aqui no Brasil, mundialmente, o nosso segmento mais forte é tudo que tem a ver com pré-analítico. No pré-analítico, a gente tem basicamente os consumíveis para tomada de amostras muito fortemente sangue. A gente tem um sistema único e diferenciado que beneficia muito os pacientes, que beneficia muito também o profissional de saúde, a qualidade da amostra. Mas também, basicamente, todas as outras formas de amostra biológica, a gente tem alguma solução para a tomada. Na parte de pré-analítico, a gente também trabalha com soluções de automação, né, principalmente em laboratório, máquinas de sorteamento das mais diversas configurações, centrífugas, sistemas de transporte pneumático. A gente tem um sistema único que chama-se Tempo 600, que é revolucionário. A gente, além disso, também trabalha o segmento de Life Sciences. Isso já é mais basicamente os consumíveis normais que a gente vê dentro de um laboratório, placas Petri, ponteiras, tubos das mais variadas formas, tamanhos e especificações. Também trabalhamos com produtos de banco de sangue, no Brasil um pouco menos, em outros países mais. E a Sasted, ela é uma empresa que trabalha sempre com o intuito de oferecer soluções para o fluxo de trabalho do cliente. A gente vê isso aqui em cima também do Make Your Workflow Excellent. A gente se entende como provedor de soluções, e a gente consegue também comprovadamente mostrar isso, que onde normalmente a gente entra com as nossas soluções nos nossos clientes, a gente melhora muito os indicadores de qualidade. Então, o nosso forte é qualidade, né? A gente é uma empresa, e por isso eu gosto muito de trabalhar na Sasted, que a gente tem valores em comum, né? A gente trabalha muito fortemente o processo, a gente trabalha muito fortemente a qualidade, e a gente quer, no final das contas, um resultado melhor para o paciente. Então, isso é o nosso propósito. E a gente não corta caminho para chegar no melhor dos resultados. E no Brasil, a gente basicamente tem a mesma divisão como globalmente, né? A gente aqui é muito forte na parte pré-analítica, e onde também tem sempre, fase pré-analítica, ela
é basicamente a fase onde a gente não tem tanto investimento em material, mas se a gente não fizer bem feito, os problemas e os custos que virão depois na fase analítica são muito grandes, né? Então a gente basicamente trabalha para evitar erros na amostra, para ter um resultado bom, uma decisão médica correta no menor tempo possível. Excelente, muito bom e parabéns pela mentalidade, né, de você que está à frente da empresa e principalmente também da companhia, né, justamente empresar o melhor e principalmente nessa assertividade, né, isso envolve pesquisa, capacitação de pessoal e tanta coisa, né. Ué, Sim. dentro dessas áreas, Joaquim, depois você pode até explanar um pouco mais sobre isso, também chama atenção, acredito que uma linha de uma medicina preventiva, né, nessa linha de campos de aplicação de biologia molecular, bioquímica e biologia celular. Como que é a atuação nesse setor? Como é que o Brasil recebe ou se utiliza desse tipo de ferramenta? A gente tem basicamente soluções consumíveis, nesse caso, para todas as áreas, né? E a gente vê recentemente que a gente vê cada vez mais um foco na qualidade e no processo, né? A gente sai um pouco daquela comparação de um preço unitário versus outro preço unitário, mas a gente olha cada vez mais para o custo total do processo, né? O famoso total cost of ownership, que acho que isso tem que olhar também, independentemente da área onde a gente atua, né? E eu acho que se a gente olha, a prevenção normalmente é sempre mais eficiente e menos custoso do que a correção e o tratamento, né? Então, acho que o, o mercado vai cada vez mais nessa direção. Acho que faz todo sentido também que hoje a gente tem a tecnologia necessária para fazer isso. E acho que cada vez a gente vai ser mais rápido e mais eficiente também. E é necessário também, né? Somente pela demografia das populações é necessário cada vez ser mais preventiva, que nós todos vamos chegar a idades muito mais elevadas do que antigamente. Com isso vão surgir novos problemas e acho que tecnologicamente falando a gente tem muitos meios já. E isso tende a aumentar mais ainda, né? A gente está sempre muito próximo tanto ao usuário final, como também aos parceiros na parte de IVD. A gente é parceiro basicamente de todos, né? A gente é aberto para trabalhar também com todos, porque acho que esse é o melhor caminho também, né? Para a inovação. Todos têm que trabalhar de alguma forma junto, porque aí o resultado vai ser melhor. E no final das contas, eu sempre falo isso com os funcionários também. Eu vivo isso, que a gente sempre tem que se colocar no lugar do paciente, que pode ser nosso, e muitas vezes é nosso mesmo. Então, esse grau de excelência que a gente quer viver na nossa empresa, porque eu sempre me vejo, poderia ser eu, um familiar meu, que vai ser atendido com nossos produtos, então que seja da melhor forma possível. Parabéns por essa mentalidade mais uma vez. Eu sempre é repetitivo, mas eu sempre digo que a cada programa nós aqui, né, que somos os pacientes, né, que utilizamos, sem às vezes saber qual é a marca do produto, né, mas justamente nessa linha de diagnóstico, ficamos muito tranquilos e felizes de ver a mentalidade das empresas, né, sempre, Sim. né, se preocupando com a saúde do próximo. York, uma empresa com mais de 60 anos, sem dúvida alguma, precisa manter sua cultura organizacional, mas também se reinventar. Então, eu queria que Uhum. você pudesse trazer um pouco desses pontos, né, da Safstad, principalmente na linha da cultura e também nos pontos que você acredita que ela se reinventou. Perfeito. A parte de cultura, acho que eu já mencionei bastante ponto, né? Que a gente é uma empresa que realmente quer ser parceiro, que quer ficar dentro dos processos do cliente, que tem uma cultura muito forte de achar soluções, né? A gente, basicamente, o nosso fundador era engenheiro. Essa parte da engenharia, de resolver problemas, é muito grande, e de fazer muitas coisas dentro da empresa. A seja uma das empresas que até constrói suas próprias máquinas de produção, né, de engenharia própria, de tanto know-how que a gente tem. Na parte da transformação,
A gente acabou de lançar uma nova identidade corporativa, né, muito mais moderna. Agora a gente está investindo muito forte na parte de digitalização também, de novas tecnologias, por exemplo, para a autocoleta do paciente, tecnologias assim que eu ainda não posso entrar muito em detalhe, né, mas essa parte está em plena transformação também. A empresa ela é um tamanho, eu diria, médio. A gente tem mundialmente pouco mais de 3.000 pessoas, mas a gente percebe agora também que isso está crescendo junto, né? A gente tem muito mais troca de informações, que é importante. A cultura, isso eu posso garantir em todos os países, pelo menos que eu conheço, exatamente a mesma coisa. A DNA dessa empresa é muito forte nessa parte também de qualidade, isso vem do fundador. Mas a gente está se modernizando também, né? com novas tecnologias, com novos produtos, com cada vez mais parcerias também, com outras empresas, com institutos de pesquisa, com clientes claro, a gente vem da inovação, isso é uma fortaleza nossa. Como eu falei inicialmente, isso tem um pouco a ver com a Alemanha em geral, né? A Alemanha ela sempre precisava ser muito inovativo e ser muito bom no que faz, como basicamente para a sobrevivência do país, né? Que faltava aquela parte de recurso natural em abundância. E uma coisa muito forte que a gente faz, não só recentemente, acho que recentemente a gente fala um pouco mais sobre isso, mas a gente vivia fazendo faz bastante tempo, é toda a questão do ESG, né? O ESG é muito forte nessa empresa. A gente agora começou, faz uma semana mais ou menos, que a gente está colocando uma usina fotovoltaica na fábrica aqui no Brasil também. Outras já tem, nossa planta matriz na Alemanha já tem mais de 2.000 painéis painéis fotovoltaicos. Temos na Austrália, temos agora no Brasil, em breve. A gente tem um produto que consome menos plástico, que a gente pode até particularmente reciclar. Esse é um projeto que eu sou muito orgulhoso, que a gente, esse é um projeto que a gente deu andamento, deu início ao pontapé no Brasil, né? de reciclar uma parte do nosso produto. Esse Monovet, o nosso produto principal, ele é um tubo e uma seringa ao mesmo tempo, então ele tem uma haste que a gente quebra no final do processo, e essa a gente pode sim colocar numa economia circular para fazer outros produtos dela. A gente tem um projeto piloto muito bem sucedido. Você vai ver aqui do lado da minha cabeça o Anshan Prêmio Eco 40, foi premiado também pela Câmara Americana de Comércio, né, de um dos projetos relevantes do Brasil de economia circular ESG. E a gente se preocupa muito com isso, embalagens, como eu posso usar menos material, fazer uma embalagem que ocupa menos espaço, um produto que é mais leve, porque não é só a parte de usa um pouco menos de plástico, mas todo e qualquer material tem que ser, começa com uma matéria-prima que tem que ser transportado, estocado, depois transformado em produto. Este de novo vai estocar, vai transportar para o cliente. Nosso cliente também vai ter que estocar, transportar. Se a gente coloca tudo isso junto, é muita coisa. Então, qualquer coisa pequena, às vezes, faz um efeito grande, né? Que é toda uma cadeia. E isso é algo que eu acho que um tópico, principalmente sustentabilidade, que na Alemanha é um tópico há muito tempo. Eu me lembro quando eu saí da empresa, muitos anos atrás, já era um tópico muito forte. E a empresa veio fazendo muito, né? Talvez a gente não comunicou tanto sobre isso, porque era dado como normalidade, né? E a gente acha que tem muita coisa boa também de mostrar onde a gente se diferencia. E esse projeto que eu mencionei agora, da Caixa Mágica, que a gente chama, ele foi feito em conjunto com o cliente. Então, isso que é o legal, né? Isso que eu falei das parcerias, né? Que a gente vai fazer isso junto, porque o resultado ficou muito melhor do que um lado só fazendo. Eu acredito fortemente nessa parte. Eu também acredito fortemente que nós, principalmente como produtor de consumíveis descartáveis, temos uma responsabilidade muito grande de tentar, pelo menos, reduzir o nosso impacto ambiental o máximo possível.
A gente sabe que tem, a gente sabe que hoje a tecnologia a gente não consegue evitar, a gente precisa de descartáveis de plástico, mas para que a gente trabalhe junto também de melhorar a nossa pegada de carbono, nossa pegada no meio ambiente para as futuras gerações. Excelente, parabéns por essa mentalidade e principalmente também por ouvir, né, o cliente, né, numa ação, porque sem dúvida alguma a gente tem que saber, né, qual é a dor do outro para poder atendê-lo da melhor forma possível. E olha, você falou a palavra mundialmente, a atuação da Sastre, ela é mundial ou com operação ou com distribuição e Sim, principalmente, desculpa, e já dentro disso, qual é a representatividade do Brasil nesse contexto todo? perfeito. Eu não posso abrir números, mas a gente está ativo globalmente, nos países maiores, normalmente como uma filial, às vezes com uma filial com fábrica, como é o caso do Brasil. E nos países menores, normalmente através de distribuição, mas temos uma pegada assim, global, a gente está em todos os continentes, na maioria dos países. A gente tem algumas fábricas ao redor do mundo, Brasil sendo a única hoje que pode fazer o nosso produto carro-chefe. Eu diria que eu mencionei antes que o sistema S-Monovet, que basicamente que é um produto complexo de fazer de tecnologia, e o Brasil é o único site fora da Alemanha que produz esse produto, que é de alta complexidade, então também mostra a confiança que a nossa matriz tem na gente. E dependendo do mercado que a gente trabalha, em alguns, certamente o Brasil é top 5, em outros talvez top 10, mas eu não posso entrar muito no detalhe. Mas o fato da gente ter uma fábrica para esse tipo de insumo no Brasil, acho que é um sinal que a gente que mostra que a gente tem um peso importante, né, e clientes importantes também globalmente, que também são referências, né, e que a gente é muito próximo, não só no Brasil, mas em âmbito global. Isso, em alguns casos, há quase 30 anos de parceria sem interrupções. Explicadíssimo, com certeza explicadíssimo. E olha, cara, quero agradecer demais a tua participação, deixar aqui já o diagnóstico por dentro do mercado, né, como um espaço, né, seu e da Sastre, justamente para trazer as novidades que vocês vêm atuando no mercado e principalmente que você deixasse uma mensagem final para todos nós. Primeiramente, a minha mensagem é parabéns pela iniciativa e também né, de falar com profissionais do mercado. É super interessante, eu assisto sempre, acho que é muito bom. Claro, muita gente eu conheço, mas né, eu acho que a CBDL também, parabéns pela atuação. Ela já era ativa, cada vez mais ativa, e é ótimo reunir o nosso setor. Isso é importantíssimo, de unir todo mundo, porque acho que todos nós temos a mesma dor e todos nós também temos o mesmo propósito. Então é importante que a gente se une para unir forças e também para trocar experiências e ideias que eu acredito fortemente que a gente sempre pode aprender algo do outro. E eu estou sempre aberto também para escutar, porque a gente não precisa sempre reinventar a roda, né? Cada um tem tanta ideia boa, a gente consegue juntar isso e aplicar na prática. Acho muito importante. E a minha mensagem final, e talvez é muito pouco alemão, mas eu acredito fortemente nisso, eu digo que muitas vezes é mais importante executar passos menores do que planejar passos muito grandes, porque a mudança só acontece com a execução. A gente tem que, claro que a gente precisa de algum planejamento, mas a gente tem que colocar para funcionar e corrigir no meio do caminho. Acho que o único jeito da gente ter a velocidade que a gente precisa e também de ter um resultado bom, porque eu posso planejar quando quiser, alguma coisa sempre vai dar errado, então eu vou ter que corrigir mesmo. E isso para mim é importante, não só falar sobre mudança, mas realmente fazer. E muitas vezes a soma de muitos passos pequenos traz um resultado muito grande. Perfeito, eu falo muito isso nas palestras, né, que as pessoas confundem meta com objetivo, né? Então o objetivo é chegar no topo da escada, mas a meta é primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, enfim, né? É passo a passo, como você trouxe aí brilhantemente. Joaquim, obrigado, parabéns pela sua história, realmente, né? Adorei conhecer um pouco mais, né, dessa miscigenação
cultural que você traz e também pela história da Sartor, que, sem dúvida alguma, uma empresa, né, com mais de 6 décadas de atuação, certamente, né, faz valer, né, aquilo que acredita e aquilo que pratica. Parabéns, viu, York? Muito obrigado, Elias, e mais uma vez agradeço muito pela oportunidade de participar do programa. Nós é que agradecemos. Hoje, então, tivemos a honra de receber York Drais Evert, ele que é diretor-geral da Sartor para o Brasil e a América Latina. E você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, mande seus comentários, sugestões, porque o diagnóstico por dentro do mercado foi feito justamente para atendê-lo. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.